inadequado de celular pode ser um risco à saúde. Dom Orione acolhe e cuida de crianças com doenças raras. Ambientalista Carlos Serra Júnior transforma tampas plásticas em obras de arte. Olá, eu sou Lourenço Timba. Bem-vindos ao programa Media Lab. Olá, eu sou Gisela Inhapulo. Estaremos juntos nos próximos 30 minutos para lhe trazer muita informação. O Media Lab é um programa voltado para o público jovem que fala das nossas preocupações e dos temas que nos interessam. É um espaço único para todos nós. Gisela, consegues ficar sem um celular? Não, Lourenço, de forma alguma. Hoje em dia é quase impossível viver sem um celular na mão, mas estar sempre de olho no ecrã do aparelho pode ser um risco para a saúde. São mais de 7 bilhões de telemóveis em todo o mundo e cerca de 1.500 horas por ano que as pessoas passam em frente ao ecrã do dispositivo. Toda hora, não tenho uma hora certa para parar de usar o telefone, só quando fico sem carga. Fico assim, com a cabeça para baixo. Sempre? Nem sempre. Quando estou em casa, fico mesmo normalmente. Quando estou no chapa sentada ou num carro mesmo particular, fico com a cabeça para baixo. Normalmente eu começo às 8, só termino às 0. De usar o telemóvel. Ficar com a cabeça baixada enquanto usa o celular pode trazer problemas graves à saúde. Conhecido como síndrome de text neck, a postura leva a uma pressão na coluna cervical e aumenta o peso sobre o pescoço para 30 quilos, 6 vezes mais do que o normal. Comecei a sentir dores assim de cabeça e sem perceber realmente qual era o motivo que fazia com que eu sentisse aquela dor, mas fui descobrindo que realmente era por causa de usar o telefone deitado e com o pescoço dobrado. Quanto mais inclino, carrego e a cabeça é suportada pela coluna. Então, nesse caso, eu esforço mais a coluna e isso vai danificando ao longo do tempo. Em Moçambique, os serviços de ortopedia tratam principalmente casos de trauma. Ainda não existem estudos sobre o número de pessoas que têm problemas de saúde causados pela má postura no uso de celulares. A recomendação é buscar um especialista para avaliar. Para além do elevado peso sobre o pescoço, a má postura no uso de celular pode trazer várias doenças. Este síndrome, se não for devidamente tratado, devidamente cuidado, ele vai nos criar problemas que vão prevalecer por muito tempo. É o caso da artrite, vai nos criar danos nos nervos e nos músculos, vamos ter problemas com hérnias. Mas há orientações gerais. O fisioterapeuta alerta que, se observados alguns cuidados, é possível usar o celular sem correr tantos riscos. Massagens específicas feitas por terapeutas específicos nesta área e acompanhado de um exercício físico devidamente planeado e identificado para que a pessoa faça. Desta maneira, a pessoa continua com esta postura porque é inevitável, mas associada a estas práticas vai diminuir aquilo que seria o desgaste dos músculos, ossos que estão envolvidos nesta doença. Há 2 anos que algumas escolas da cidade de Maputo funcionam sem materiais de primeiros socorros para atender os alunos. O kit deve ser comprado com a verba do apoio direto às escolas, o que nem sempre acontece. Foi na hora de recreio em que Euler, brincando com seus amigos na escola Beabá, feriu-se na testa. Naquele momento, a escola não tinha nenhum tipo de material de primeiros socorros para cuidar do menino. Onde é que tiveste os atendimentos depois de teres ficado machucado? No hospital. Qual é o hospital? Hospital Central. O menino foi transportado pelo diretor e guarda para o Hospital de Santa Filomena, mas lá ele não teve nenhum atendimento. Ainda sangrando, Euler foi receber o atendimento no Hospital Central de Maputo. A mãe de Euler afirmou ter ficado muito aflita quando recebeu a má notícia sobre seu filho e agora nota o quanto seria importante que as escolas tivessem um posto de primeiros socorros. Como acho que é importante, como acho também que há necessidade de haver um treinamento das pessoas para saberem como atender as crianças. Segundo o Regulamento Geral do Ensino Básico, no seu artigo 6, todas as escolas primárias devem funcionar com primeiros socorros.
mas as escolas da cidade de Maputo, como a escola primária Beabá, Alto Maé, 12 de outubro, a luta continua, este serviço simplesmente não existe, o que coloca as crianças numa situação mais complicada caso passem mal ou sofram um acidente. Passa mais ou menos 2 anos atrás que nunca recebemos kit das escolas aqui na escola. Contactamos o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, do qual tivemos informação que é responsabilidade dos diretores comprar kit de primeiros socorros, com valor de apoio direto às escolas que recebem 2 vezes por ano. A senhora Adriana Pateguani, diretora da Escola Primária 16 de Junho, confirma o seu dever. Nós temos o valor que é o Ministério que disponibiliza, que é o apoio direto às escolas. E no rol das despesas, uma das coisas que vem lá do material é dos primeiros socorros. Então, quando nós recebemos, é uma das prioridades que devemos dar. Olha só que absurdo. Um recém-nascido foi abandonado na cidade de Maputo. O caso deu-se no bairro Ferroviário. Por volta das 18 horas, João José ouviu um barulho estranho no portão de casa. Quando se aproximou, viu que se tratava de um bebê. Estava embrulhada numa mantinha e não tive a coragem de carregar. Informei a minha mãe, ela que veio carregar, e com a presença de alguns vizinhos foram meter o caso na esquadra. Deixou aí mesmo na relva, a mãe. Estava em bom estado. O chefe daquele quarteirão levou o caso ao posto policial do bairro Ferroviário. Não podíamos ficar com um bebê que não é nosso, assim, do nada. A bebê encontra-se sob custódia do Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência e deverá ser encaminhada a um dos orfanatos da cidade de Maputo. A história da menina, que ainda não tem nome, foi compartilhada mais de 4.000 vezes no Facebook. De acordo com o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência, de janeiro a setembro de 2016, 27 crianças foram abandonadas só no Hospital Central de Maputo. 19 delas foram reintegradas nas famílias e 8 encaminhadas ao Infantário 1º de Maio. Caso não sejam localizados os familiares da criança, a menina deverá passar por um processo de adoção. Os responsáveis por ajudar a localizar os pais da criança publicaram no Facebook pedidos de ajuda e aguardam resposta. Já parou para pensar quais fatores você leva em conta ao optar por uma formação? Uma orientação vocacional adequada é essencial para auxiliar nessa escolha, que muitas vezes é para a vida toda. Hoje, Jorge sabe bem o que quer na vida profissional, diferente de quando concluiu a 10ª classe e não sabia ao certo a carreira a seguir. Acabei perdendo um ano inteiro no curso de Língua e Literatura. Se eu tivesse tido uma orientação, se calhar estaria melhor direcionado. A falta de um gabinete de aconselhamento psicológico e, consequentemente, de uma orientação profissional para os alunos das escolas públicas contribui para que histórias como as de Jorge voltem a acontecer. Gostaria de fazer direitos, mas a escola não tinha vagas na secção que eu gostaria de estar. Por isso que me enquadraram nas ciências como biologia, que é a secção que havia mais vagas. Quando chega a 10ª classe, devia-se fazer algum trabalho, que é para explicar à pessoa o que significa uma secção, o que significa outra. Segundo a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, o índice atual de desemprego é de 30% e atinge principalmente os jovens que queiram ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho. Contudo, sem a devida orientação vocacional, o sonho de encontrar um emprego e ser um profissional bem-sucedido pode tornar-se um pesadelo. Existem neste momento em Moçambique quadros e pessoas com vontade de trabalhar, de se criar esses gabinetes nas escolas moçambicanas. Tem que haver uma vontade de quem de direito para que essas coisas comecem a funcionar. Acompanhe no próximo bloco. Professores sem qualificação lecionam algumas escolas privadas em Maputo. Dom Orione acolhe e cuida de crianças com doenças raras. Vamos ao intervalo, não saia daí. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais.
Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Olá, estamos de volta ao nosso programa Media Lab. Um flagrante. Para dar aulas no ensino secundário, é preciso estar preparado. A legislação em Moçambique exige, no mínimo, a formação superior. Mas não é o que acontece. Para que um cidadão lecione o ensino secundário no país, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano exige, no mínimo, bacharelado. Mas este professor dá aulas em 2 escolas privadas e não precisou passar por um curso de formação superior. Não tenho assim qualificações-chave para lecionar nessas classes. Se me for cobrar um certificado, certamente lhe mostrarei o certificado da 12ª classe. A admissão foi graças a alguns conhecidos que eu tenho no interior dessas escolas e também tivemos que pagar algum valor que era para poder fazer parte do grupo de professores dessas escolas. Não posso precisar aqui um número exato, mas devo dizer que pelo menos 7 dos tantos que convivem comigo, 7 estão na mesma condição que eu. Dados do Banco Mundial de 2015 sobre educação revelam que Moçambique tem um índice mais baixo de competência de docentes em comparação com Quênia, Tanzânia, Nigéria, Togo e Uganda. De acordo com Ingrácia Mungane, secretária da Direção de Formação de Professores do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, o professor que estiver a dar aulas sem que tenha um nível superior é imediatamente suspenso das suas atividades. Mungane afirmou ainda que o Ministério não tem conhecimento da existência de professores não qualificados. Você sabia que 28 de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras? É verdade, Lourenço. Em Moçambique, crianças que nascem com estas síndromes não têm o diagnóstico exato e são sujeitas ao abandono. São crianças que, por lei, têm direito a uma família, a um lar, mas por causa das suas deficiências foram abandonadas pelos pais. Francisco nasceu com uma raridade ainda não diagnosticada. Seu pai e avô o rejeitaram e isolaram. O menino vivia trancado dentro de casa, sem nenhuma assistência, nem o que comer. Graças às denúncias de vizinhos, a obra Dom Orion tomou conhecimento e acolheu o menor. Hoje o menino tem 11 anos. A medicação, alimentação, fisioterapia e outros tratamentos que a obra oferece melhoraram a sua qualidade de vida. Moçambique ainda não possui dados sobre o índice de doenças raras. A Dom Orion acolhe 39 crianças com diversos tipos de deficiências, a maioria dessas com síndromes raras e sem diagnóstico no país. As doenças raras como a síndrome de Rett e o autismo não têm cura, mas a medicação e o tratamento podem melhorar a qualidade de vida dos doentes. Esses exercícios terapêuticos estimulam que a criança tenha uma extensão no membro onde estava com uma flexão ou com uma contratura. Crianças tomam por dia 3 doses de anticonvulsivos para controlar as crises epilépticas, o que tem sido difícil manter. Para responder às necessidades das crianças, a Dom Orion depende de doações. Estamos a pedir a todo momento, solicitando apoio e ajuda, mostrando a nossa disposição com a estrutura que a gente pode oferecer no acolhimento, mas a necessidade de sermos apoiados na alimentação, no vestuário, nas fraldas, que aqui se usa muito, entre outras necessidades. Por falta de espaço e remuneração para mão de obra, a Dom Orion não pode receber mais crianças, limitando-se a prestar assistência psicossocial a pessoas que tenham um familiar com necessidades especiais. A obra Dom Orion em Maputo realiza almoços beneficentes uma vez em cada mês e as portas da casa estão sempre abertas para receber qualquer tipo de ajuda. A mendicidade infantil aumenta na cidade de Maputo e arredores. Organizações como o SOS trabalham para garantir que crianças órfãs e vulneráveis tenham família e cresçam em segurança.
A Aldeia de Crianças SOS é uma organização internacional não governamental que contribui na redução da mendicidade infantil em Moçambique e na cidade de Maputo em particular, acolhendo crianças órfãs e vulneráveis. Nós trabalhamos em parceria com o governo através da ação social. A ação social é que recruta as crianças vulneráveis, abandonadas e órfãs. Então, através da nossa parceria com a ação social, nós vamos recrutar, vamos escolher as crianças de acordo com as vagas que nós temos cá na aldeia. O SOS ajuda a desenvolver as comunidades e dando oportunidade às crianças a crescer numa família. E uma vez que a maior parte das crianças não tiveram oportunidade de crescer com os seus familiares biológicos. Filomena é desde 2013 mãe social de cerca de 15 crianças. Assume com dedicação e zelo o desafio de cuidar e educar as crianças que muito cedo se viram sem uma família que lhes pudesse amparar. Nós temos como meio de moldar a criança no diálogo. Usamos mais o termo diálogo. Sentamos com as crianças em 15 dias ou em 30 dias. Quando não, levamos uma criança, fazemos uma conversa, um diálogo psicossocial. Letícia perdeu os pais nos primeiros meses de vida e foi aos 2 anos acolhida pela Aldeia de Crianças SOS. Aqui teve a oportunidade de frequentar a escola. Não é só dentro de casa que aprendemos as coisas daqui, da fora também. No campus principal da Universidade Eduardo Mondlane, cantinas vendem bebidas alcoólicas, violando o regulamento de comercialização e consumo de bebidas. Dona Florência é gestora do Centro Social Cravo e Rosa no campus da Universidade Eduardo Mondlane. Ela vende comidas, refrigerantes, mas também bebidas alcoólicas. É sabido por todos que um estudante não pode consumir o álcool no seio num ambiente desses, não é? As nossas bebidas do álcool são mais consumidas pelos nossos funcionários, não é? Pelos funcionários, né, da universidade. Tem sido mais nas sextas-feiras. Para controlar a comercialização e o consumo nocivo de bebidas alcoólicas, o Conselho de Ministros, através do Decreto nº 54/2013, de 7 de outubro, aprovou um regulamento que proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas nas escolas e nas imediações dos estabelecimentos de ensino. Estudantes desta universidade dividem opiniões acerca da venda de álcool neste recinto acadêmico. Partindo do pressuposto que estamos dentro de uma instituição do ensino, é mau, porque o estudante não pode entrar na sala de aula alcoolizado, assim como o docente. Se vende álcool aqui dentro da universidade, há mais probabilidade do estudante aparecer grosso, no estado de embriaguez na aula. O desenvolvimento parte de nós como acadêmicos para o nosso país. E se tivermos estudantes alcoólatras, porque isso acaba gerando dependência a maior parte das vezes. No próximo bloco, fraldas descartáveis representam um risco para o meio ambiente. Superlotação de transportes públicos na hora de ponta e casos de assédio em Maputo. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Estamos de volta. Superlotação nos transportes públicos nas horas de ponta na capital do país abre espaço para que o assédio sexual e atentado ao pudor ocorram. Joana é estudante de 20 anos. Já foi vítima de assédio sexual nos Chapas. Tinha um senhor a mim atrás. Eu não consegui perceber exatamente se era um senhor de que idade, mais ou menos, porque ele estava por detrás de mim. Então, na medida em que o chapa andava, ele se encostava em mim. E eu achei normal, né? O chapa estava muito cheio, era algo normal. Então o chapa continuou a andar. Então de repente eu percebi que parece que aquilo estava a passar do normal. A estudante conta que ouvia relatos de assédio sexual nos Chapas, mas quando aconteceu com ela,
foi traumatizante e já não consegue usar o mesmo tipo de transporte. Eu fiquei ali com muito medo, envergonhada, que por mim eu desci em qualquer paragem. As pessoas que se aproveitam da superlotação dos transportes públicos não escolhem sexo ou idade. Estava lá uma senhora sobre as minhas costas, na qual eu me senti sufocado por ela, onde eu chamei-lhe a atenção por 2 vezes. Só que o lema sempre foi aquele de dizer que não, porque o carro está cheio ou porque uma outra pessoa está a empurrar, mas sem nenhuma necessidade, porque o carro era antes de estar cheio. Então aquilo ali eu senti exatamente como se fosse um assédio. Eu não aceitei que alguém de um sexo oposto vir me tapar e aproveitar as oportunidades só porque estamos no chapa. Mas as vítimas são, na sua maioria, mulheres jovens e estudantes. O que acontece é que as pessoas devem se entulhar e já não se olha para o género. Algumas pessoas têm de se abraçar, mesmo sem querendo, né? Esse tipo de comportamento não está bem. Porque a pessoa tem que saber o que está a fazer. Está a viajar, está a viajar. Não, as duas coisas não combinam. Com a superlotação nos transportes públicos, os passageiros sofrem assédio sexual e atentado ao pudor. O que eles não sabem é que isso constitui um crime de acordo com os artigos 221 e 224 do Código Penal. Nas esquadras de postos policiais, a denúncia só é validada na presença de testemunhas. O único meio de prova que essa pessoa teria é a prova testemunhal. Então, se puder, do ponto de vista hipotético, fazer chegar essa informação, denunciar esse ato e se acompanhar testemunhas, melhor. Melhor e denunciar essa pessoa, que as instâncias competentes vão dar o devido acompanhamento ao caso. Os crimes de atentado ao pudor e assédio sexual são punidos com prisão ou multa que varia de 10 a 20 salários mínimos, dependendo da gravidade. As fraldas descartáveis são sinônimo de modernidade, conforto para os bebés e rapidez para as mães. Mas elas representam perigo para o meio ambiente. Maria é mãe de uma menina de 1 ano e 4 meses que sempre usou fraldas descartáveis. A descartável é mais econômica. Lúcia prefere alternar entre as fraldas descartáveis e de pano. Pouco descartável, poucas fraldas de pano também. Usar tudo, não ao mesmo tempo, de vez em quando. Mudar fraldas descartáveis a usar panos. Um bebê usa em média 6 fraldas por dia, totalizando mais de 4.500 fraldas em 2 anos e meio. Isso corresponde a quase 1 tonelada de lixo. As fraldas levam cerca de 500 anos para se decompor em gases que causam o efeito estufa, prejudicando desse modo o meio ambiente. A ambientalista explica de que forma as fraldas descartáveis agridem o meio ambiente. Para a produção dessa fralda, nós tivemos que derrubar árvores e tivemos também que usar o petróleo, que é uma substância, ou seja, uma matéria não renovável. Logo, para o fabrico, nós já estamos a criar uma série de danos ao ambiente. Segundo Charumar, o uso das fraldas de pano é mais aconselhável. Para fazer a fralda de pano, não temos que derrubar nenhuma árvore. E a fralda de pano é facilmente lavável e pode ser reutilizado. A primeira fralda descartável foi desenhada e produzida em meados dos anos 40. Considerando que leva cerca de 500 anos para se decompor, significa que a primeira fralda produzida ainda pode se encontrar no meio ambiente. Gisela, tens algumas dúvidas em torno da sexualidade? Há sempre alguma dúvida, Lourenço. A sexualidade é um tema de grande importância para jovens e adolescentes. Por isso, deve ser falado de forma aberta. Confira a seguir dúvidas e respostas apresentadas pelo público. Sou Gisela Cristina Langane, tenho 17 anos. Eu queria saber se tem uma idade certa para começar a namorar. Pelo menos a partir dos 18 anos, que é onde a pessoa é maior de idade. O tempo de namoro, por exemplo, pode ser dos 18 até os 25, de modo as pessoas a se conhecerem melhor. Eu creio que a juventude não tem que se precipitar em termos de namorar ou não namorar. Quando é que uma mulher pode engravidar? Uma mulher só engravida no período fértil. E caso não esteja no período fértil ou esteja no período de sangramento, ela não pode engravidar. Qual é a importância do planeamento familiar? O planeamento familiar é muito importante para um casal,
porque é através do plano familiar em que o casal decide quando, em que momento devem ter filhos. Gostaria de saber como é que se usa o DIU. O DIU é uma sigla que significa dispositivo intrauterino. O DIU é colocado na região do útero, que é também um método contraceptivo que usa-se para prevenir gravidezes, não doenças de transmissão sexual. E também o DIU leva por aí de 10 a 12 anos de duração, sem esquecer que a mulher tem que ir de 3 a 3 meses ao médico para fazer um acompanhamento. Eu chamo-me Elídio. Eu quero saber quais são as desvantagens e as vantagens de masturbação. Bom, uma das vantagens é que, na verdade, é um dos primeiros atos através dos quais o homem ou a mulher tem a possibilidade de ter conhecimento sobre seu próprio corpo. Até 2050 teremos mais plástico que peixe nos oceanos. E então, o que acha de transformar o seu lixo em arte? As tampas plásticas estão em toda a parte. Ali está uma que está, em princípio, inutilizada ou não, vamos ver. Está boa. Na tentativa de consciencializar as pessoas sobre os riscos de deitar o lixo no chão, o jurista e ambientalista Carlos Serra Júnior embarca agora numa aventura colorida. Estamos a deitar fora algo que pode ser usado da melhor forma para os mais diversos fins. Um deles, logicamente, é a arte. Mas porque não basta só educar, é importante também mostrar caminhos. Serra decidiu pôr as mãos na massa. Aqui há uniformidade, aqui já não vai haver uniformidade, tal como aqui. As tampas de plástico demoram cerca de 150 anos para se decompor no meio ambiente. Do chão dos rios, praias, drenagens e passeios onde são jogadas, elas vêm parar neste quarto onde são transformadas em obras de arte. Aqui estão armazenadas milhares de tampas que são recolhidas nas operações Cago e outras oferecidas por amigos e familiares sensibilizados com a causa ambiental. As tampas são lavadas, separadas e armazenadas de acordo com as cores, tons e padrões. Serra usa em média 600 tampas em cada quadro, que leva entre 3 horas e meia e 3 semanas para ser finalizado. Adaptei um pouco aquilo que era a campanha de educação ambiental nos próprios quadros. Portanto, os quadros que aqui estão refletem mensagens ambientais diferenciadas e cada quadro, enquanto tal, tem também uma intenção de projetar uma mensagem. Com cerca de 20 quadros prontos, Serra prevê a produção de mais 5 obras até março, que serão visualizadas numa exposição com enfoque no impacto do plástico para a vida nos oceanos e para o homem. É desta forma colorida que colocamos o ponto final ao programa Media Lab. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias no nosso sítio online medialab.org. Assim que esteve desse lado, obrigado pela preferência. Até a próxima.